Olá, crianças, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, protegidos e com saúde. Então, dando sequência nas nossas aulas, né? Hoje, segunda-feira, dia 17 de maio, começando com língua portuguesa, concordância verbal. O que será isso, hein? Vamos aprender? Então, aqui na folhinha fala assim, ó. O verbo apresenta. Antes de mais nada, o que é verbo mesmo? Quem lembra? Eu expliquei na semana passada. Verbo é tudo aquilo que indica ação, tudo que eu faço. Por exemplo, andar, correr, falar, são ações que eu estou fazendo. Ou então fenômenos da natureza, como por exemplo, chover, trovejar, ventar. Ou também indica um modo, por exemplo, é o modo que a pessoa é, o modo que a pessoa está. Quando eu falo assim, a menina é feliz, é um modo. A menina está feliz, está, é o verbo, é o modo como ela está. A menina será feliz se ela estudar. Então, será, né? É o verbo. Então, isso aqui era só para retomar para vocês o que é verbo. Então, fala assim, ó. O verbo apresenta pessoas, números, tempos, conjugações e modos. Eu fiz um exemplo aqui no caderno, ó. Pessoas. Deixa eu ler o verbo aqui para ficar mais fácil para explicar para vocês. Ó. Por exemplo, eu quero falar sobre o verbo estudar. Estudar não é uma ação? Se é uma ação, logo é um verbo. No presente ficaria assim, ó. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Aqui no interior, nós não costumamos chamar as pessoas de tu ou então de vós, né? Mas são conjugações que existem. Geralmente lá no Nordeste ou no sul do país eles usam bastante. Aqui não é comum na nossa região, mas é correto também, tá bom? Eu falar assim, ó, tu estudas, tá? É correto. Então, ó, pessoas, eu, tu, ele, ó, eu, tu, ele são pessoas e que estão no singular, que é uma só, ou então nós, vós, eles, ó. Nós, vós, eles, que estão no plural, que são várias pessoas, né, ó. Eles estudam. Significa que é uma pessoa só? Não, né? Nós estudamos, então são várias pessoas. Números, que eu acabei de dizer, que são o singular e o plural, ó. Singular, uma pessoa só, plural, várias. Tempos, presente, passado e futuro. Presente é hoje. Passado é algo que já aconteceu, uma ação, um verbo que já aconteceu. E o futuro ainda acontecerá, vai acontecer. Conjugações. Então, nós temos as conjugações, os verbos que terminam com ar, er e ir. Por exemplo, falar, cantar. Eu chamo isso daqui de primeira conjugação. O verbo que termina com er, por exemplo, correr, terminou com er. Eu falo que esse verbo aqui é da segunda conjugação. E ir, por exemplo, sorrir, terceira conjugação. Então, os verbos que terminam com ar, er e ir são os modos de conjugação. E os modos indicativo e subjuntivo, que vocês verão mais pra frente. No videozinho que eu postei lá no grupo, tem explicadinho cada um deles. Então, ó, pessoas, números, tempos, conjugações e modos, é o que está aqui, ó, que eu acabei de explicar para vocês. Há dois números, singular e plural, né? Singular quando é uma pessoa só e plural quando são várias. Três tipos de pessoas, que foi o que eu expliquei para vocês. Quem fala, eu e nós. Segunda pessoa, com quem se fala? Tu ou vós. E terceira pessoa, aquela de quem se fala? Ele, ela ou eles e elas. E há três tempos, que é o passado, algo que já aconteceu, o presente, que é hoje, e o futuro, que é amanhã. Então, vamos lá para o exercício.
para vocês entenderem na prática o que é uma concordância verbal. Parece ser difícil, mas não é, tá? 1. Complete as frases, siga o modelo. Então, o menino aqui, ó, ele pensa, né? Então, o verbo pensar. Então, o que eu coloco como resposta? O menino pensa. Qual é o verbo aqui? O que o menino está fazendo? Qual é a ação que o menino está praticando? Ele está comendo um sanduíche, né? Então, o verbo é comer. Então, o que eu escrevo aqui? O menino come. A menina, qual é a ação que ela está fazendo aqui? Ela está dormindo. Qual é o verbo, então? Dormir. E aqui a menina, ó, ela está cantando. Qual é o verbo? Cantar. Número 2. Veja o modelo e complete com o verbo. O pintor pinta. O cantor canta. A dançarina dança. Com C cedilha, tá? Não esqueçam. O corredor corre. E o passarinho? Ele pia ou ele canta? E o peixe? O peixe nada. O passarinho eu posso falar também que ele voa, né? Além dele piar, dele cantar, ele voa. 3. Circule, faça um círculo, né? Circule os verbos das frases. O coelho come cenoura. Qual é a ação aqui? A ação é comer. Então, eu venho aqui e circulo. A menina rabiscou o caderno. Qual é a ação? Rabiscou. Agora eu só vou ler, tá? E vocês vão circular em casa. Amanda brinca de boneca. Leandro cozinhou macarrão. Eu desenhei uma abelha. 4. Complete as frases com os verbos e os tempos de conjugação indicados. Então, aqui no finalzinho, ó, já tá falando qual é o verbo que você vai usar. Então, aqui no caso, vai estudar o verbo, aliás, vai utilizar o verbo estudar no passado. Então, ó, Ana, como que fica estudar no passado? Ana, o quê? Estudou bastante para a prova. B. Agora a gente vai usar o verbo viajar no futuro. Eu e minha família viajaremos para a casa dos meus pais. C. Pedro e Marcelo, ó, o verbo brincar no passado. Como é que fica? Então, ó, Pedro e Marcelo brincaram com o M do macaco. Quando eu uso ão, o a e o o é no futuro, né? Pedro e Marcelo brincaram de bola a manhã inteira. D. Luísa e o verbo gostar no presente. Então, ó, Luísa gosta, porque é no presente, né? Gosta de cantar alto. E João e o verbo ganhar no futuro. Como é que fica? Ó, João ganhará um troféu no campeonato de karatê. Agora, matemática. Escreva por extenso os números. Use sua tabela de escrita de números, anexo 1. Então, aqui, ó, no finalzinho dos exercícios, tem uma tabelinha com os números. Tá até escrito aqui, ó, recortar e plastificar para utilizar nas atividades. Então, na verdade, isso daqui vocês precisam estudar até entrar na cabeça. Vamos fazer a leitura juntos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ou 14, as duas formas são corretas, 15, 16, 17, 18, 19,
20. Agora de 10 em 10. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Agora de 100 em 100. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Então, isso daqui não tem como fugir, é estudo, tá bom? Isso aqui eu tenho que ler, estudar até entrar na cabeça, até aprender, não tem outra forma. Então, voltando aqui para o exercício. Então, ó, o primeiro número, 210. Eu vou escrever ele do jeito que eu falo. 210. E por aí vai, tá bom? Só vou fazer a leitura aqui para vocês, em casa vocês completam. Então, 210, 316, 101, 1203 ou 1203, 5.407, 2020, 10.843, 1.010, 27.403. Aí acabou. 2. Componha os números. Então, eu preciso juntar tudo isso, ó, na primeira linha. 100 mais 20 mais 7. Preciso fazer conta? Não. Ó, 100 mais 20, 120. Com mais 7, 127. Vou vir aqui na frente e escrever 127. O 1, o 2 e o 7. 30 mais 70 vai formar 370. Venho aqui na frente e escrevo o 3, né, que é do 300, o 7 e o 0. E por aí vai. Agora eu vou deixar com vocês. 3. Decomponha os números. Agora é o contrário, ó. Eu tenho o número inteiro para mim decompor. Vai ficar 200 mais 20 mais 2. O próximo, 700. O 0 eu não preciso pôr, mais 5. E só vou fazer a leitura, tá bom? Às vezes vocês não saibam. 1.002, 987, 1.052, 7.204, 15.015, 24.638 e 10.070. Pessoal, então por hoje é isso. Qualquer dúvida é só me perguntar, tá bom? Eu tô à disposição de vocês. Um beijão, fiquem com Deus. Tchau, tchau.